Queridos, bom dia. Quero convidá-los ao iniciar o culto desta manhã a lerem comigo o texto de Romanos capítulo 11, versículos 33 até o versículo 36. Esse texto fala da maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus. Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que nesta manhã possamos, através do culto que estaremos prestando a Deus, dar a Ele toda a glória que Ele merece de nossas vidas. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar a Deus, agradecendo por este momento. Pai querido, mais uma vez o nosso coração se alegra por estarmos juntos adorando o Senhor, por estarmos juntos, ó Deus, ao redor da Tua Palavra e junto com a nossa família de Rio Bonito, os nossos queridos e amados irmãos. Querido Deus, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja em nosso meio, dando-nos, ó Deus, condições de cultuá-lo de forma a agradar a Ti, ó Pai. E também que a nossa mente seja iluminada para compreendermos a Tua vontade e fazermos o Teu querer. Dá-nos um coração dócil, obediente e disposto a Te servir. É o que nós pedimos neste momento, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Queridos, quero convidá-los novamente a lerem comigo o texto de Hebreus capítulo 13, versículos de 1 a 6. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém. Mais uma vez quero convidá-los a orarem comigo, agradecendo a Deus por esse texto que Ele nos deixou. Mais uma vez, Pai, nós agradecemos pelo privilégio que nós temos de ter a Tua Palavra em nossas mãos. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É a palavra que purifica a nossa alma. É a palavra que serve de alimento para nos fortalecer na nossa trajetória cristã, na nossa caminhada, Senhor Deus. E nós agradecemos por tê-la em nossas mãos. E agora estamos certos e confiantes no Teu agir para nos dar o entendimento necessário para podermos praticar e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse capítulo, o autor de Hebreus convoca e orienta a igreja a serem e viverem como um corpo unido, como uma família. Nesse sentido, ser igreja implica também em assumir responsabilidades sociais. A igreja deve estar então consciente de suas responsabilidades sociais e deve praticá-las. E nós podemos verificar nesse texto algumas responsabilidades sociais que são nossas, como integrantes da igreja do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Responsabilidades nossas por fazermos parte deste corpo, o corpo de Cristo. A primeira responsabilidade que nós vimos e já abordamos na primeira mensagem é que nós devemos agir com amor fraternal e entendendo que fazemos parte da família de Deus, fomos tirados das trevas, transportados para o reino do Filho de seu amor e Ele, pelo novo nascimento, nos colocou na sua família e agora precisamos desenvolver este amor fraternal. Devemos ser acolhedores. Quando a Bíblia fala, não negligencieis a hospitalidade. Então, a igreja precisa ser acolhedora. Outra responsabilidade que Deus deu a nós é de lembrarmos dos encarcerados. Vamos considerar que há dois tipos de encarcerados. O primeiro tipo é aquele que cometeu delitos, foi julgado e foi preso. Então nós temos que lembrar deles porque eles são alvos da graça de Deus. Deus os ama e quer tirar-lhes desta vida. E a melhor maneira de nós podermos ajudar é orar por eles e também levar-lhes o Evangelho. Outro tipo de encarcerados são aqueles que estão presos por amor a Cristo, por perseguição. Então, são nossos irmãos em Cristo, eles não cometeram nenhum ato que seria considerável para ser preso,
mas foram por perseguição religiosa. Então precisamos orar por eles. Precisamos ser sensíveis aos que sofrem. Então a Igreja de Jesus Cristo, nós que fomos resgatados, precisamos lembrar daqueles que estão passando por injustiças sociais, por pessoas que têm necessidades especiais, como cegos, dependentes físicos, químicos, pessoas que sofrem enfermidades congênitas, menor abandonado, viúvas, órfãos. Todas essas situações trazem muita aflição para essas pessoas. Os estrangeiros, não é? Então, a Bíblia fala que nós devemos lembrar dos que sofrem maus tratos, como se com efeito nós mesmos fôssemos maltratados. Então nós temos que ter e orar a Deus para nos dar empatia, para entendermos o sofrimento deles quando nos colocamos no lugar deles. A próxima responsabilidade social, a Bíblia fala que nós devemos honrar o casamento. Quando o autor fala digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Lembrando, irmãos, que o casamento não é uma invenção humana, mas uma instituição divina que une o homem com uma mulher. E precisamos considerar o papel do homem, a responsabilidade do homem como líder espiritual, emocional, líder fisicamente e líder financeiro. E o papel também da esposa como uma auxiliadora idônea. Lembrando que o casal expressa ao mundo a beleza e a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse texto, com relação a esta responsabilidade social, o Senhor traz uma advertência muito séria para nós, quando fala que Deus julgará os impuros e adúlteros. A próxima responsabilidade social, irmãos, parece interessante pensar nisso, mas é um fato. A Bíblia fala que nós devemos repudiar as atitudes de avareza. A palavra de Deus diz: seja a vossa vida sem avareza. Como que a vida sem avareza se encaixa numa responsabilidade social? É só entender o que é avareza. Avareza é o apego excessivo do dinheiro ao dinheiro e à riqueza. Podemos definir avareza também como falta de generosidade, mesquinhez, sovinice, alguém que é sovina, que é apegado ao dinheiro. E a avareza, irmãos, ela é considerada como um pecado diante de Deus. Porque a Bíblia fala que nós, como os cristãos, devemos amar o nosso próximo e muitas vezes uma atitude de amor implica em abrir mão de recursos para abençoar pessoas que estejam passando por dificuldades. E muitas vezes temos que colocar as mãos no bolso e estender a nossa ajuda financeira para quem precisa naquele momento de aflição. Se nós olharmos para a igreja primitiva, quando os judeus, os primeiros cristãos judeus, passaram por terríveis perseguições, a Bíblia fala que eles distribuíam os seus bens entre aqueles que tinham necessidades. Então eles abriram o seu coração, tiveram uma atitude liberal para abençoar aqueles cristãos que estavam perdendo bens e sendo perseguidos. Nós vamos lembrar que eles ofertavam mantimentos para distribuição às viúvas naqueles dias. Que em Atos 6 fala que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. Foi quando estão estabelecendo diáconos para ajudar nessa distribuição, a fim de aliviar o sofrimento destas viúvas. Então, para realizar tudo isso, irmãos, o cristão, nós que somos família de Deus, temos que ter um coração generoso, um coração aberto a abençoar pessoas com os recursos que Deus tem colocado em nossa vida. Assim, irmãos, quando nós pensamos na avareza, a avareza pode ser um obstáculo
um obstáculo a sermos instrumentos de Deus para abençoar aqueles que estão passando por necessidades. Então Deus quer que nós sejamos canais de bênçãos. E se eu sou muito apegado ao meu dinheiro, eu não terei a disposição para dividir os recursos que Deus tem me concedido para abençoar outras vidas que estão necessitando. A avareza pode levar a pessoa à infidelidade nos dízimos e ofertas. Então, nós sabemos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa de recursos para ser igreja, né? Nós temos um templo para cuidar, nós temos despesas de água, de luz, nós temos despesas com materiais para a escola bíblica dominical com as crianças, enfim, nós temos o sustento para os nossos missionários, o sustento ministerial ao pastor da igreja ou aos pastores da igreja. Tudo isso requer, irmãos, a fidelidade dos seus membros na entrega dos dízimos e das ofertas, e para que a igreja tenha condições de ter todas estas necessidades supridas. Agora, se eu sou apegado ao meu dinheiro, eu vou reter aquilo que nem me pertence, porque na verdade a Bíblia fala que o dízimo é do Senhor, e quando eu entrego o dízimo, eu estou devolvendo a Deus o que Ele disse que deve ser devolvido a Ele. Então a avareza faz com que a pessoa se torne uma pessoa infiel, e Deus quer que nós sejamos fiéis. A palavra de Deus lá em Timóteo fala: o que se requer do despenseiro de Deus, está falando não somente de pastores que pregam a palavra, mas de todos os crentes que devem exercer ministérios na igreja. A Bíblia fala: o que se requer dos cristãos, de nós, é que nós sejamos encontrados fiéis. Então, a avareza pode me levar à infidelidade. A avareza, irmãos, limita a ação social da igreja. Há muitas necessidades em nossa igreja que precisam ser supridas, não é? Alguma família que está passando por um momento difícil, então nós podemos dividir o nosso alimento para suprir a necessidade de um irmão. O irmão que está há algum tempo desempregado, precisa de uma conta ser quitada, a igreja pode estender a sua mão para ajudar. Então, a avareza limita esta ação social. Irmãos, a avareza limita a obra missionária. Da nossa igreja, nós temos vários irmãos que têm sido fiéis, além de entregar o seu dízimo, ainda entregam sua oferta missionária, para que essas ofertas sejam encaminhadas para os missionários que têm o seu sustento através dessas ofertas de várias igrejas e de várias pessoas, para obterem o seu sustento e permanecerem no campo missionário, tendo todas as suas necessidades supridas. Mas a avareza limita a obra missionária. A igreja poderia, de repente, abençoar mais missionários, se tivéssemos mais pessoas com coração liberal para dividir os seus bens para abençoar esses missionários. A avareza, irmãos, atrasa projetos que podem abençoar pessoas, não é? Nós temos, por exemplo, um missionário, Jairo, que está na Zona Leste. Ele tem se desdobrado para realizar um excelente trabalho que ele tem realizado junto aos latinos, aos bolivianos e aos peruanos. Ele então criou, no espaço que ele conseguiu, uma escola de informática. Ele montou uma escola de informática. Então ele teve que conseguir, e pela graça de Deus, uma empresa parece que ofertou 10 computadores. Então eles estão ensinando informática, pelo menos a base, para esses bolivianos que se encontram em um bom número lá na Zona Leste. Também estão dando agora aula de eletricidade básica. Então eles têm bancadas, eles montaram as condições para poderem ensinar essas pessoas a terem uma profissão e poderem conseguir emprego e trabalho aqui no Brasil.
Então ele tem também esse trabalho social que está fazendo para abençoar esses bolivianos. E enquanto ele está ministrando, irmãos, as suas aulas de eletricidade e de computação, a sua esposa está dando aula de inglês para um grupo de pessoas que desejam aprender inglês também. Então tudo isso exige recursos. E esses recursos vêm através dos crentes, dos salvos, que investem nesses trabalhos sociais, para que por meio deles o Evangelho seja pregado e essas pessoas possam então ser alcançadas com a mensagem de vida eterna de salvação. Então, a avareza limita todos esses trabalhos. E a Bíblia então nos lembra: seja a vossa vida sem avareza, né? Então, que nós possamos, irmãos, pedir a Deus nos dar um coração liberal, para sermos instrumentos nas suas mãos, para poder abençoar vidas. A avareza não agrada a Deus. A próxima responsabilidade social, e é a última responsabilidade que nós vemos aqui nesse texto, é que nós devemos praticar o contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes. Irmãos, nós muitas vezes ficamos olhando muito, de repente, para a vida de outras pessoas que têm mais recursos do que nós e esquecemos de olhar para aquilo que Deus já tem nos abençoado e olhamos para aquilo que nós não temos e que outras pessoas têm. E isso se chama inveja. E a Bíblia também condena, porque a inveja é um sentimento pecaminoso. E a inveja pode nos levar a uma atitude de murmuração. E uma atitude que desagrada a Deus, irmãos, é a murmuração. É ficar reclamando com Deus por aquilo que nós gostaríamos de ter e talvez não podemos ter. Talvez não tenha chegado o momento de sermos abençoados com aquilo que o nosso coração almeja. O apóstolo Paulo, irmãos, passou por muitas privações e por muitas provações. Ele passou por muitas limitações financeiras. A Bíblia fala que ele, para poder se manter naqueles dias, ele tinha que fazer tendas, fabricar tendas. Então ele tinha que trabalhar para levantar o seu próprio sustento, porque ainda as igrejas não tinham recursos suficientes para poder conceder ao missionário a possibilidade dele dedicar tempo integral. Então, por um bom tempo, o apóstolo Paulo teve que fabricar tendas e trabalhar para o seu sustento e ainda pregar o Evangelho. Mas quando ele recebia ofertas que eram suficientes para mantê-lo, ele parava esse trabalho e dava toda a prioridade ao trabalho de pregar o Evangelho, seu trabalho missionário. Então, mas ele pôde dizer o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o contentamento é algo que nós devemos aprender, porque a nossa natureza caída, ela nos leva ao sentimento de tristeza e de reclamações. Então, nós precisamos da ajuda de Deus para aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação. É o que o texto nos diz: contentai-vos com as coisas que tendes. O descontamento, irmãos, então, como já mencionei, leva-nos à murmuração, e esta atitude desagrada a Deus. Nós já fizemos aqui estudos sobre a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. E a razão por que o povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto é porque quando os espias foram ver a terra que mana leite e mel, eles retornaram, 10 espias dos 12 retornaram murmurando,
dizendo que eles não tinham condições de conquistar a terra, porque ali moravam gigantes, e eles começaram a murmurar. E somente Josué e Caleb permaneceram fiéis. Porém, eles permaneceram caminhando no deserto por 40 anos, por causa da sua atitude de murmuração. Então, a murmuração, irmãos, ao invés de nos abençoar, faz com que nós vivamos no deserto. Então, tiremos da nossa vida essa atitude. Precisamos desenvolver uma atitude de gratidão a Deus. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado a você. Então, se nós olharmos para a nossa vida e começarmos a observar como Deus tem sido bom para conosco e olhar para aquilo que Deus tem nos dado, nós temos muito, mas muito o que agradecer. Você tem um teto para morar, tem uma casa para morar, agradeça a Deus. Você tem alimento em sua mesa, são bênçãos de Deus. Você tem roupas para vestir, são bênçãos de Deus. Você tem amigos e que você pode contar, agradeça a Deus. Você tem uma igreja onde você pode encontrar apoio e encorajamento, agradeça a Deus. Você tem trabalho, agradeça a Deus. Tem saúde, louve a Deus. Começou a perceber como nós temos sido muito, mas muito abençoados por Deus. Então, irmãos, vamos ter uma atitude de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado. Afinal de contas, irmãos, estamos aqui de passagem também. Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples, cheio de livros. As únicas peças da mobília eram uma cama, uma mesa e uma cadeira. E quando o turista entrou nesse ambiente onde o sábio morava, perguntou-lhe: onde estão os teus móveis? O sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e também fez outra pergunta ao turista: e onde estão os teus? O sábio perguntou: os meus? Disse o turista, surpreso. Mas eu estou aqui só de passagem. Eu também, concluiu o sábio. A vida na terra, irmãos, é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fosse ficar eternamente aqui e se esquecem de aprender a serem felizes com as coisas que têm. Então a Bíblia diz para nós: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Olha o que Deus tem dito para nós: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, a nossa vida está sendo cuidada por Deus. A Bíblia fala que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Assim, irmãos, nós acabamos de considerar as duas últimas atitudes sociais que nós devemos ter como igreja. A igreja deve estar ciente das suas responsabilidades sociais e deve praticá-las e viver como igreja, como um corpo unido. Assim, vamos agir com amor fraternal, vamos ser acolhedores, vamos lembrar dos encarcerados, orar por eles, visitá-los. Vamos ser sensíveis àqueles que sofrem, vamos honrar o nosso casamento, vamos repudiar a avareza e vamos praticar o contentamento, não olhando para aquilo que nós não temos, mas olhando para aquilo que nós já temos, e em tudo dar graças a Deus. E assim, através das nossas ações, possamos glorificar aquele que deu a vida por nós e nos colocou na sua família. Amém? Que Deus os abençoe e que a sua graça, que o seu poder nos ajude a praticar essas
ações sociais em nossa vida. Quero convidá-lo mais uma vez a baixar sua cabeça para nós encerrarmos esse culto com a última palavra de oração. Mais uma vez, querido Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estudar a Tua Palavra. Nós não queremos ser ouvintes somente, Pai, mas pedimos a Tua ajuda para que, como igreja, possamos praticar estas responsabilidades sociais. E assim, o Senhor pode fazer de nós instrumentos úteis e de bênçãos na vida das pessoas. É a minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Deus.